Ontem à tarde eu estava lendo o e-book que eu baixei gratuito e eu percebi um padrão nos meus pensamentos e hoje eu quero compartilhar com você sobre esse padrão, sobre a realidade, o fato da realidade ser neutra. E aí eu quero compartilhar com você essa reflexão que eu tive. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo, curte o vídeo e bora lá pro vídeo. Olha só. Eu fiz uma reflexão, eu estava lendo um e-book. E aí, enquanto eu estava lendo, teve um conceito do e-book que eu peguei e fiquei questionando, assim. Num dado momento eu estava lendo, estava tudo bem, minha vibração estava boa, e de repente eu percebi uma pequena oscilação na minha vibração, uma emoção negativa bem leve, mas eu percebi. E aí, eu percebi que aquela emoção negativa foi sobre uma frase que eu li. De uma frase que estava no e-book, que a pessoa que escreveu o e-book, essa frase, discorda do que eu acredito, é diferente do que eu acredito. E aí eu parei para pensar rapidamente, eu percebi que eu não estava... Aquela emoção negativa não era sobre o que estava escrito no e-book, mas sobre o meu pensamento de julgamento sobre a pessoa, entende? E aí tem um ponto importante. Como assim, Aline? Quando eu observei isso, eu percebi o seguinte: naquele momento, a reação que eu tive, no caso de julgar a pessoa, é que causou uma emoção negativa em mim. E aí, por conta disso, estava sentindo emoção negativa. A emoção que a gente sente não é sobre o fato, mas sim sobre o meu julgamento sobre o fato. Então, a realidade, ela é sempre neutra. E aí, a gente é que atribui um julgamento. E nesse mesmo momento, tinha uma informação que eu estava lá, mesmo estava falando que você precisa tentar se manter bem, mesmo quando está passando por momentos difíceis e dolorosos. E aí, nesse momento, eu peguei e escrevi no meu diário, estava lendo, estava com o computador aberto, eu tenho o diário virtual que eu fico escrevendo os pensamentos e tal que eu tenho. E aí eu escrevi, mas momentos difíceis e dolorosos, e aí eu perguntei pro meu superior, mas isso é relativo, não é? Porque eu já entendi que tudo na realidade é relativo, nada é o que é. E aí eu fiquei com isso, mas eu soltei simplesmente. E aí hoje de manhã eu acordei cedo, umas 5 e pouco da manhã, acordei, vi o céu e tal, depois dormi de novo. E aí, quando eu dormi de novo, estava sonhando. Só que tem alguns momentos da minha vida, desde que eu comecei a fazer a ressonância harmônica, que eu percebo um fato interessante. Eu sonho, só que nesse sonho, geralmente, eu tenho lapsos, assim, de informações concretas sobre fatos, sabe, da realidade, da forma que a realidade realmente funciona. É como se fosse partes de informações, olha, como se fosse parte da onda realmente, que eu tenho acesso claramente na hora do sono. Então, quando eu sonho, então é assim que funciona, então é por isso que isso é assim, como se eu realmente estivesse estudando enquanto eu estou dormindo. Mas aí o que acontece é o seguinte: quanto mais rápido eu acordo, menos eu lembro daquelas coisas. E aí hoje veio essa informação: a realidade é perfeita como ela é. O que acontece são os rótulos que você coloca aí durante o sono que eu tava, esse cochilo que eu tirei depois de ter acordado. Acordei e depois dormi de novo. E aí eu fiquei acordando devagarzinho e eu percebi que eu consegui manter isso na minha consciência depois que eu despertei, porque às vezes o que acontece é que tá tudo muito claro durante o sono. No começo eu senti até um pouco de irritação, porque era realmente assim, nossa, parecia a solução para todos os meus problemas, uma nova forma de pensar tão clara, era realmente algo tão claro, tão poderoso, tão forte. E aí eu sentia que eu tive acesso a tudo isso durante o sono, é como se eu tivesse um sonho. Eu sonhei com tudo isso, eu sei que eu sonhei, eu sei o quão poderoso era, eu sei o quanto transformador era, mas eu não lembro de nada. Basicamente é isso. E aí, durante o sono, eu tinha percepção do quanto era. Enfim, gente, é confuso de explicar. Mas é isso. E aí, hoje eu consegui lembrar disso, desses fatos, né? E era uma resposta à minha pergunta, e também está correlacionado ao que eu falei do julgamento. Era uma resposta à minha pergunta sobre a questão de momentos difíceis serem relativos ou não. E por quê? Porque a realidade, ela é neutra. Então, o que faz você ter um momento difícil ou fácil lembra da polaridade? A gente vive numa realidade dual. Tem a polaridade positiva ou negativa. Só que quem atribui o rótulo à realidade é você. Na Bíblia é falado que a gente tem livre-arbítrio. Quando você pega o livro de Abraham Hicks, né, dos eles vão falar o seguinte: você nasceu com liberdade total para criar o que você quiser.
Então, o que isso está dizendo? Que tudo é neutro. Tudo, na realidade, é um ponto neutro. Sou eu que decido colocar um rótulo na realidade que eu quero, como ontem mesmo. E aí a emoção que eu vou sentir é decorrente desse rótulo que eu coloquei. Como eu falei, o que a pessoa disse é neutro. Entende? É neutro, ela só disse. Agora, quem que colocou um rótulo de julgamento negativo, que estava certo e que estava errado? Fui eu. E por que eu senti uma emoção negativa naquele momento, né? Quando eu falei, nossa, isso tá errado. Não é que tá errado, é que não condiz com as coisas que eu quero acreditar. Mas no momento que eu peguei e coloquei um julgamento negativo, o que foi que aconteceu naquele momento? Simplesmente eu coloquei um rótulo negativo. E aí, quando eu coloco um rótulo negativo sobre algo, a emoção que eu sinto é diferente do meu eu superior. Por quê? Porque ele sempre coloca rótulo positivo nas coisas. Mas, Aline, por que ele sempre coloca rótulo positivos nas coisas? E aí vem uma outra sacada, um outro entendimento que me deu clareza. Pensa o seguinte, Deus, que é a nossa fonte, nosso eu superior, que também somos nós, né? Ele deu livre-arbítrio para todo mundo. Pensa por essa lógica. Associa o conhecimento que você tem da Bíblia agora com esse novo conhecimento de que você também é o criador da sua própria realidade. Ele deu o livre-arbítrio para mim, para você, para todo mundo. Qual a lógica teria dele dar o livre-arbítrio para você, para mim, para todo mundo e julgar o que você faz? E julgar o que você acredita, ou seja, julgar a sua criação, porque aquilo que você acredita é o que você cria. Você cria a partir das suas crenças. Então, o que você acredita é o que você cria. Se ele deu o livre-arbítrio para você criar da maneira que você quiser, qual sentido teria dele te dar o livre-arbítrio e a partir de agora ele julgar isso como errado ou como certo? Ele está julgando a ele mesmo. Então, toda vez que eu julgo alguém, eu estou apontando o dedo para mim mesmo. Por isso que eu sinto a emoção negativa. É um reflexo da própria emoção que eu estou reverberando para mim mesmo. Porque pensa, todos somos um. Essa que é a questão. Eu sou Deus e Deus é a unicidade de tudo. Tudo é Deus. Então, no momento que eu pego e julgo a criação do outro, eu estou julgando a minha própria criação, meu próprio direito de ser livre e de criar. Não tem como eu pegar e condenar alguém, sendo que eu mesmo, quando você se coloca do ponto de vista, não mais do ponto de vista de ego, separado de Deus, mas do ponto de vista, numa visão ampla, na perspectiva de você sendo o criador da sua própria realidade e percebendo você como a essência que você é, que é Deus, você começa a perceber qual sentido teria de eu, porque pensa, eu sou Deus, e aí você percebe todos os atributos que foi dado a Deus também são seus. Como que eu posso pegar e ser alguém, imagina, e aí eu faço isso, ao mesmo tempo eu vou lá e nego isso, porque toda vez que eu critico a criação do outro, quando alguém vai lá e critica algo, ela está fazendo o quê? Ela sente emoção negativa quando ela critica. Por que ela sente? Porque ela está apontando a própria criação. Ela deu o direito da pessoa escolher. Se você estiver pensando, Aline, não, mas eu não sou Deus, você está se vendo na posição separada de quem você realmente é. Essa que é a questão. Se você não estiver compreendendo, é porque você está olhando pela perspectiva física, materialista, no caso da realidade, do paradigma material, do ego. Agora, se você para e se coloca no ponto de vista, eu entendo que eu sou Deus, a essência de tudo que existe nessa terra é Deus e eu também sou parte dessa terra, desse universo, então eu também sou. Então, quando fala que eu, agora me colocando na perspectiva mais ampla, não do eu isolado que eu sou, que eu vejo no espelho, mas do eu completo que eu sou, que é Deus, que é criador da própria realidade, e aí eu pego e penso, eu dei o livre-arbítrio para todos, para que todos pudessem se expressar da forma que quisesse. Observa que no Kybalion fala que o todo é mental e tudo está dentro do todo. Ou seja, é isso, você é Deus e tudo está dentro da sua própria perspectiva, tá? Até que nos livros de Ramana Maharshi, ele fala que é como se você fosse um sonhador que esqueceu que está sonhando. Ou seja, você é Deus que sonhou que é uma pessoa, que é esse você que você vê no espelho. Você é o criador da sua própria realidade e agora você esqueceu disso. Você está sonhando que você é essa pessoa individualizada que está criando, que está vivendo essa vida que você vê no espelho. Mas, na verdade, tudo isso que você está vendo, as outras pessoas à sua volta, tudo que você está vendo, na verdade, é só um sonho.
É isso que eles falam. Se você pegar o Ramana Maharshi, tem um outro também, que eu não lembro o nome do livro, é Eu Sou Aquilo. É esse que eu falo que eu tô citando, é Pérolas de Sabedoria, o nome do livro. Ele fala que é como se você fosse um sonhador que esqueceu do próprio sonho. Então você está sonhando que essa realidade, que todas as pessoas à sua volta existem, mas na verdade é só um sonho que você, ou seja, Deus criou para se experimentar. Só que muitos aqui nessa terra estão o quê? Sonhando. E de tão envolvidos que estão no sonho, os Abrahams falam isso também no livro Peça Será Atendido. Você esqueceu quem você é por estar tão envolvido com o burburinho, com a realidade que você está aqui. Então, o que acontece? Você esqueceu quem você é. E aí, quando você aponta e julga o outro, você continua esquecendo quem você é. Porque o que aconteceu? Esse atributo que eu dei de negativo ao que o outro está fazendo, é como se eu pegasse, eu estou sonhando, imagina, nossa, isso que aconteceu no meu sonho foi ruim, mas quem criou o sonho? O sonho é quem que está criando o sonho? É minha própria mente, sou eu. Entende? Então, assim, no momento que eu pego e condeno o outro, que eu julgo o outro, que eu falo que o outro, nossa, isso que está fazendo é errado, eu tô ali recriminando e apontando a própria... Foi eu que dei o direito do outro de criar a própria realidade. O livre-arbítrio é para todo mundo. Então, como eu posso dar o livre-arbítrio, pensando, me colocando nessa perspectiva mais ampla, e eu mesmo apontar que o outro está criando algo diferente. Ele tem liberdade de criar a forma que ele quiser. Então, toda vez que eu pego e critico, que eu pego e aponto o outro, nossa, mas não está certo, isso está errado, não, eu não gostaria que você fizesse dessa forma, sabe? Toda vez que você vai lá, você comenta algo sobre o outro, você está, na verdade... apontando a sua própria criação. Você está tirando do outro, por isso que machuca, porque você está tirando de você mesmo. Todos somos um. Então você aponta para o outro e volta para você, porque você sente a emoção negativa de tirar o direito de liberdade que você mesmo deu para o outro. Essa que é a questão. Então, todos os fatos, e aí ontem ficou muito claro para mim, essa percepção de que tudo é neutro, tudo é neutro. Sou eu que atribuo o rótulo, e quando eu atribuo o rótulo, pode ser difícil, doloroso, ou pode não ser. Sou eu que escolho como vai ser a realidade, porque sou eu que crio a realidade, sou eu que coloco etiqueta. Imagina um mercado, chega produtos no mercado, tá tudo sem etiqueta de preço. Sou eu que coloco o preço, se vai ser barato, se vai ser caro, a mesma coisa. Todo fato é neutro. Sou eu que vou lá e desejo colocar a informação, né, a etiqueta, se é bom ou se é ruim. No momento que eu julgo como errado algo, eu vou sentir essa emoção negativa. Por quê? Porque eu estou julgando aquela pessoa que, na verdade, eu estou tirando o direito dela de livre-arbítrio, que eu também tiro o meu quando eu faço isso, então eu acabo me sentindo machucada. Então, basicamente é isso. Você começa a perceber, e é incrível você perceber a alegria disso. Dá uma satisfação tão boa, porque você nada mais é o que é. Porque quando você simplesmente acredita que todo fato é o que é fatalista, né? E aí, se acontece alguma coisa, você fala, mas isso é negativo. Não, não é. Todo mundo que está à nossa volta também cria realidade. Então, em algum momento, algumas pessoas pegaram e estabeleceram fatos, estabeleceram etiquetas, na verdade, para os fatos que aconteciam. E aí, o pensamento coletivo acabou acreditando que aquilo é negativo. Mas você pode escolher ver de uma forma diferente, porque você cria a sua própria realidade. E para que você vai fazer isso? Para você se sentir bem, horas? Porque se você cria a sua realidade e o bem-estar é a base da sua criação, quando você se sente bem, você atrai mais coisas que fazem te sentir bem. Então, no momento que você sabe que a realidade é neutra e que você pode colocar um filtro diferente, uma etiqueta diferente, você tem a liberdade de continuar criando coisas boas para você, independente das circunstâncias à sua volta. Eu vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, eu assisti um vídeo dos Abraham que a Esther estava preocupada com um problema que estava no telhado da casa dela. Tinha acontecido um negócio no telhado. O telhado nos Estados Unidos é diferente do que aqui, né? A gente tem laje aqui de cimento e tal, e lá não. Tem toda uma questão de telhado e de camadas de coisa para proteção de térmica, enfim. Tem várias coisas que acontecem. E aí, ela estava super preocupada, porque teriam que colocar aqueles guindastes, sabe? Seria algo bem complexo, vamos dizer assim, para se consertar, na visão dela. E aí, ela estava super preocupada, porque teria que colocar guindaste, teria que fazer isso, teria que fazer aquilo e tal. E os Abraham, né, eles falam, é até engraçado lembrar, que eles falam que, tipo, a Esther, ela deveria ter deixado com a gente, porque assim, por que eles falam pra gente soltar os problemas, né? Porque tem alguém já cuidando.
E esse alguém está vendo sempre pela perspectiva positiva. Você precisa se alinhar a essa perspectiva positiva, porque todo fato é neutro. Então, assim, pensa, o que aconteceu? O telhado teve um rombo no telhado, vamos pensar assim. Isso é o que é só um fato. E aí, a perspectiva da Esther vai ficar claro para você entender agora que eu quero dizer que todo fato é neutro. Era de que teria muito trabalho, esses homens teriam que vir, vários homens trabalhando, colocar um guindaste e tal, para poder consertar o telhado e tal. Isso era a perspectiva da Esther. E os Abraham falaram para ela o quê? Deixa que a gente encontre a solução para isso, porque a gente só está vendo aspectos positivos nisso. E aí, eles falaram, né, que assim, eles estavam se divertindo com toda a possibilidade que poderia acontecer. Homens trabalhando, se divertindo com aqueles guindastes e colocando... Então, assim, eles estavam vendo, viu que todo fato é neutro? Não existe um fato que tem uma característica. A Esther estava vendo pelo lado de preocupação com base no que ela já viu nessa realidade, nessa perspectiva física de outros criadores. Então ela acha que tem que ser daquela forma. Os Abrahams não. Eles estavam vendo que seria divertido. Os homens colocariam guias e não sei o quê. E seria muito legal observar toda aquela criação, o quanto os homens, né, já evoluíram criando ferramentas como aquela. Olha só, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Foi o mesmo fato. Por que duas pessoas, né? Não duas pessoas, mas assim, dois seres têm uma perspectiva diferente para o mesmo fato? Porque o fato é neutro. É a etiqueta que você coloca. É como naquela história que tem. É uma história, acho que japonesa, eu não sei. Sei que é uma história mais oriental e tal. E aí fala que um moço, né? Ele tava lá, um fazendeiro. O cavalo dele fugiu. E aí o cavalo dele fugiu, os vizinhos falaram, nossa, que pena, seu cavalo fugiu. Aí ele falou, talvez seja bom, porque o cavalo fugiu. Ele entende que o fato é neutro, o cavalo fugiu, só isso. Não tem nenhum atributo a isso, mas os vizinhos colocaram a etiqueta negativa. E aí os cavalos voltaram. E eles voltaram, como eles fugiram, encontraram cavalos selvagens e voltou. Acho que 3 cavalos selvagens com os cavalos que tinham fugido. Então, mais cavalos vieram para a fazenda dele. E aí os vizinhos falaram, nossa, que bom. Os cavalos agora voltaram e trouxeram cavalos selvagens. E ele talvez seja bom. Então, essa história vai ficar vários talvez seja bom, tá? Eu não vou me aprofundar. Mas o que eu quero dizer? Tudo é um fato neutro. E aí, vou me aprofundar um pouco só para você entender. E aí o filho dele sai com um cavalo e se machuca e quebra a perna. E aí os vizinhos de novo, nossa, que pena, seu filho quebrou a perna. Talvez seja bom. Ele não colocou nenhuma etiqueta nos fatos, observa. Simplesmente, na verdade, ele colocou que talvez seja bom, mas assim, um talvez tá ali, né? Não tem nenhuma julgamento. Ele não colocou nenhum julgamento. E aí o que acontece, né? O filho dele quebrou a perna, o exército recrutando pessoas para a guerra, homens para a guerra. Como o filho dele estava com a perna quebrada, o filho dele não pôde ir e se safou de ir para a guerra. E aí os vizinhos também foram. Ai, nossa, que bom, seu filho não precisou ir para a guerra. E ele talvez seja bom. Mas você percebeu que assim, um fato que antes parecia ter sido ruim, quando você vai e decide colocar uma etiqueta diferente nesse fato, ele pode trazer uma consequência boa? Então, essa que é a questão, né? Que nem no caso dos cavalos. Os cavalos fugiram. Talvez seja bom. Eu não posso atribuir logo, mas que horrível, não sei o quê. Porque sou eu quem crio a minha própria realidade. Então, a perspectiva, a etiqueta que eu decido colocar vai definir o resultado daquilo. Então, quando eu simplesmente falo talvez seja bom ou que é bom, eu tento buscar uma perspectiva positiva para isso, como eu crio minha própria realidade. E a minha criação vem através do que? Os tijolinhos que eu construo minha própria realidade são o quê? Os pensamentos e emoções que eu defino sobre ela. Então, quando eu defino pensamentos e emoções positivos, o que eu estou fazendo? Construindo uma realidade positiva, independente do fato. O que aconteceu não importa, mas como eu reajo ao que aconteceu é o que importa, porque a partir disso eu estou criando. O fato é neutro, entende? Todo fato é neutro, mas como eu reajo ao fato é que vai definir como eu crio minha própria realidade. A realidade é neutra. Toda realidade é neutra. Por isso que naquele livro, Ame a Sua Realidade, a Baron Katie fala disso. Toda realidade é neutra. Não existe nenhum fato que é o que é. É você, como criador da sua própria realidade, que coloca uma etiqueta nela. E aí, com base, como você é o criador, se você colocar uma etiqueta negativa, você sempre vai sentir a emoção da etiqueta que você colocou. A emoção é um reflexo não ao que é. É isso que eu estava falando sobre o julgamento de ontem. Eu parei, eu olhei. Não é que o que a pessoa disse está errado, porque todo mundo tem o livre-arbítrio para criar o que quiser.
Então, qualquer julgamento sobre uma pessoa, você vai estar sempre se sentindo mal, porque não existe ninguém que esteja fazendo nada errado, já que cada um tem a possibilidade de criar o que quiser. Então, qual que é o ponto? Você vai e aí você simplesmente colocou uma etiqueta sobre o que a pessoa fez? Não. O pensamento que você tem sobre aquilo, que é a etiqueta, é que vai te gerar uma emoção negativa. Por exemplo, se você vê uma coisa na televisão e aquele acontecimento te gera raiva, indignação. Não é o acontecimento. Não é o acontecimento. Se você ficar preso na Matrix, você não percebe isso. Mas se você coloca a sua mente numa posição pela perspectiva ampla, você percebe. Não é o acontecimento que te causou raiva. Foi o seu julgamento sobre o acontecimento. Quando você julga e você coloca a etiqueta negativa sobre aquilo, você vai ter uma emoção correspondente à etiqueta que você colocou, porque você é quem cria a sua própria realidade. É incondicional. A sua criação é incondicional às circunstâncias. Observa que tem pessoas que passaram por situações que a grande maioria colocaria a etiqueta de difícil e essa pessoa simplesmente conseguiu fazer dessa situação que a grande maioria colocou a etiqueta de difícil como um grande trampolim para a vida dela. Por quê? Porque justamente por isso. Porque a etiqueta que ela colocou permitiu com que ela criasse algo bom. A forma que ela resolveu encarar aquilo. Nada é o que é. Tem pessoas que passam por um processo de doença e compreendem que o processo é neutro e ali, ao invés de colocar uma etiqueta negativa, ela coloca uma etiqueta de crescimento. E o que acontece é que ela supera o problema e, além de tudo, ela se torna uma pessoa que expande a consciência dela naquele processo. Tem pessoas que já colocam como sofrimento. Então, assim, você é criador da sua própria realidade. E essa informação é o que eu falo, né? Que no livro O Peço Será Atendido tem vários segredos, né? Num vídeo recentemente eu coloquei aqui, vai aparecer no card agora. É que tem vários segredos no livro O Peço Será Atendido. Esse é um deles, que a gente precisa masterizar. Como assim? Masterizar é fazer aquilo crescer, se tornar mais amplo. É pegar essa cartinha agora, eu sou criadora da minha própria realidade, e simplesmente bater, sabe? Com o que a gente já acredita como é a realidade. É como se fosse assim, eu vou lá e dou cheque. Mas você está dizendo que sou criadora da própria realidade? Está dizendo isso aqui? Eu acredito nisso aqui? Isso não condiz com essa premissa de que eu sou criadora da própria realidade. E aí eu começo a desconstruir essas coisas que eu acredito, premissas falsas que eu acredito, que me levam para o sofrimento. Então, eu sou criador da minha própria realidade. Então, sou eu que defino como as coisas são e não as coisas que definem como eu me sinto. E essa que é a questão, é além, né, de você escolher o que você quer criar como desejos. Eu quero uma casa, um apartamento, eu quero um carro. É além disso. É você perceber que tudo que acontece à sua volta é você que continua controlando e definindo como aquilo vai te afetar, porque você cria a sua própria realidade. Então, não são as circunstâncias que vão definir isso, mas como você se sente. E como você se sente, como toda circunstância, como todo fato é neutro, você sabe disso agora, você escolhe qual etiqueta que você quer colocar no fato. Eu quero colocar que esse fato é positivo. E eu vou arrumar a forma de perceber esse fato de forma positiva. Por quê? Porque eu também lembro que eu crio minha própria realidade e a emoção que eu reverbero agora sobre esse fato está criando o meu futuro. Então, se eu decido colocar uma etiqueta nesse fato que é negativo e viver, porque no momento que eu escolho a etiqueta que eu coloco, eu preciso saber que eu vou viver as emoções baseadas nessa etiqueta. Quando eu coloco a etiqueta negativa, isso é ruim. O que vai acontecer? Eu vou experimentar a vibração condizente com a etiqueta que eu coloquei. E eu também sei da consequência disso. A partir desse momento, com a vibração, com a etiqueta que eu defini, o que vai acontecer é que eu preciso saber que vai ter consequências dessa escolha que eu fiz, de como encarar isso. Como eu escolhi que esse fato é negativo, eu vou precisar aceitar as consequências negativas, não só de agora, desse momento presente, do agora, que é tudo que há, né? Que eu estou vivendo esse momento, que eu estou sentindo essa emoção negativa, mas sabendo que eu estou criando mais lá pra frente. Então, nesse momento, você tem a escolha. Todo fato é neutro, tudo é neutro. A emoção que você sente não é sobre o fato, é sobre a etiqueta, o pensamento que você decidiu escolher pensar. E pode acontecer do quê? O primeiro pensamento que você vai ter sobre um fato, ele sempre é baseado nas crenças que você recebeu quando você chegou aqui. Mas agora você pode escolher diferente. Então, o que vai acontecer? A primeira reação, isso é ruim. Aí, agora você sabe, não, eu vou contornar esse pensamento, que é que eu falo de praticar a permissão. Agora eu decido deliberadamente contornar esse pensamento e colocar uma etiqueta diferente sobre esse fato, compreendendo que, nesse momento, quando eu fizer isso, eu vou me sentir bem, eu vou criar uma realidade positiva para mim, agora e para o futuro também. Aí você escolhe agir diferente. O primeiro impulso não é o que importa.
É o que você faz com o resto, porque pode observar. Acontece um fato no seu dia que dura 2 segundos e você passa 24 horas remoendo. Foi o fato que durou 2 segundos? Não. É o que você acontece depois. Então, naquele primeiro momento, pode ser que a sua reação inicial ela seja baseada no conjunto de crenças que você recebeu. E aí você vai reagir negativamente naquele primeiro momento. Mas é importante estar consciente o suficiente para mudar isso, para transmutar isso, tá? E aí, transmutando isso, você percebe que o quê? Você volta para o seu estado de bem-estar e você também cria um futuro melhor para você. Porque enquanto você vai e se joga na emoção, acreditando que o fato é que define a emoção que você vai sentir, você se sente mal agora e, como a lei da atração, né, tá funcionando o tempo todo, você está emitindo sinal negativo, que isso está atraindo para a sua vida mais situações que se baseiam na essência desse sinal que você está emitindo, mais situações com a mesma frequência, com a mesma vibração. Então você pode quebrar o ciclo. Como? Reagindo diferente. Primeiro momento, aquela primeira reação inicial, mas aí você precisa o quê? Estar consciente disso, praticar as emoções de permissão para que você comece a conseguir fazer esse contorno. Tá bom? Então é isso, é mais uma reflexão. Esse vídeo não é um ensinamento, né, com exercício, com prática e tal, mas é uma reflexão que eu tive, eu queria compartilhar com você, tá bom? Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!